Muito bem, queridos, 9 horas em ponto. Vamos iniciar, então, a nossa escola bíblica dominical, como sempre o fazemos, com uma oração, pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe. Oremos. Pai, nós te damos a Deus por esse dia e agradecemos a Deus pelo recurso que temos de proclamar a tua palavra. Oramos, ó Deus, em favor daqueles que sofrem, daqueles, ó Deus, que estão doentes, não só pelo Covid-19, mas qualquer outro tipo de enfermidade. Colocamos, ó Deus, a vida dessas pessoas diante do Senhor. Oramos, ó Deus, bem pelos familiares, por aqueles que sofrem ao ver os seus entes queridos sofrem por causa da doença. Traz, Senhor, consolo, traz, Senhor, conforto. Derrama sobre esses, ó Deus, o bálsamo do Senhor. Oramos, ó Deus, em favor dos prefeitos, ó Pai, aqui do estado de Rondônia, em especial a nossa prefeita Glaucione, aqui em Cacoal, também pelo nosso governador, pelo nosso presidente. Pedimos, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria a cada um deles, ó Deus, na condução dessa crise que tanto nos afeta. Oramos, ó Deus, por todos os países que já foram infectados, ó Deus, por esse vírus. Lamentamos, ó Deus, e sofremos por tantas mortes. Pedimos, ó Deus, que o Senhor providencie a cura, que o Senhor, ó Deus, traga o livramento, que o Senhor, ó Deus, traga a restauração. Pedimos, ó Deus, por aqueles que já estão sofrendo, ó Deus, desempregados, sofrendo, ó Deus, com a escassez de recursos. Pai, supra, Senhor, a necessidade deles. Não permita, Senhor, que venha faltar o pão na mesa dos teus filhos, ó Deus. Nós, ó Deus, em favor das igrejas, dos pastores, Senhor, supre a necessidade desses, ó Pai. Rogamos, ó Deus, estas coisas em o nome de Jesus. Amém. Bem, a Jeane Teresópolis, que bom, Jeane, Deus te abençoe. Muito grato a Deus pela sua irmã Geralda também, já chegou a assistir a nossa aula de escola bíblica dominical. Nossa irmã Elaine pede oração à sua cunhada, que vai fazer uma cirurgia amanhã, e tirar um tumor na mama. Nós estamos orando sim, querida, colocando a vida dela em nome do Senhor, colocando a vida dela diante de Deus. Irmã Elaine, se possível for, coloque o nome dela no comentário, para que nós possamos orar especificamente, tá bom? Peço isso. Vamos iniciar a nossa aula nessa manhã e nós vamos estudar o Salmo de número 27. Deus é o nosso refúgio. Então, nós queremos, nessa manhã, falarmos sobre a vida cristã. E a vida cristã, ela é caracterizada pelas lutas e adversidades que nós enfrentamos sempre, né? Então, é importante que nós entendamos que na vida cristã todos nós estamos sujeitos a lutas, a problemas, a dificuldades, e essas dificuldades, elas fazem parte da nossa história. Existem momentos também que essas dificuldades fazem com que nós venhamos a nos sentir abatidos, fazem com que nós também venhamos a nos sentir fracos. É nesse momento em que nós nos sentimos abatidos, vendo as nossas forças se exaurir, que nós precisamos buscar ao Senhor, clamarmos ao Senhor. É interessante observarmos que muitas vezes nós, como cristãos, fazemos justamente o contrário. Ao invés de nós buscarmos o Senhor no tempo difícil, nos tempos da adversidade, nós deixamos de orar. Mas é justamente no tempo da adversidade, no tempo da luta, nós precisamos mais e mais buscar ao Senhor. Se você hoje está sofrendo, se você tem passado por lutas, por dificuldades, se você tem sofrido perseguições por causa da sua fé em Cristo Jesus, clame ao Senhor. Busque a Deus. Não deixe de orar. Não deixe de clamar ao Senhor. E em terceiro lugar, sempre nós encontramos em Deus força para continuar. Por que nós precisamos buscar ao Senhor? Porque somente encontraremos no Senhor a força para continuar. Muito bem, tendo feito essa introdução, vamos apresentar
então, aqui algumas informações sobre o Salmo de número 27. Primeiro, gostaria de falar com vocês sobre a questão da autoria do Salmo. O Salmo de número 27, ele foi composto por Davi. Como nós ensinamos anteriormente, o livro dos Salmos ele é dividido em 5 livros. Dentro de um só, nós temos 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao Salmo de número 42. E esses salmos foram escritos, quase todos eles, por Davi. Nós não sabemos, irmãos, com precisão em que contexto Davi ele escreveu esse salmo. Mas pela linguagem, pelo conteúdo desse salmo, eu e você podemos afirmar que é um salmo que fala sobre lutas e perseguição. Provavelmente Davi estava afligido, e nesse contexto de aflição, de agonia, de luta, é que ele compõe esse salmo. O salmo de número 27, basicamente, ele tem a seguinte estrutura, e pode ser dividido em 3 tópicos principais. A primeira estrutura, como a gente vê ali no slide, do versículo 1 ao versículo de número 6, Davi, ele deposita a sua fé em Deus. Davi deposita a sua fé em Deus. Na segunda parte do Salmo, Davi ele faz uma oração, dos versículos 7 aos versículos de número 12, e nós queremos, então, extrair algumas lições dessa oração que Davi fez. E na última parte do Salmo, nós encontramos, então, os conselhos de Davi ao povo. Então, vamos ao Salmo de número 27. Pegue a sua Bíblia, nós vamos ver, então, o Salmo de número 27. A palavra do Senhor assim nos diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que o exército se arme contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará. No seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, ele levará sobre uma rocha. Versículo 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece de mim e responde. Ao meu coração me ocorre. Buscai a presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não me rejeites com a ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade os meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera pelo Senhor. Muito bem, amados irmãos. Então, vamos à parte, então, desse salmo. Por que Davi confiava em Deus? É importante que nós observemos que a confiança que Davi deposita no Senhor é fruto do conhecimento que ele tinha acerca da pessoa de Deus. Ou seja, quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos o seu caráter, quanto mais sabemos quem o Senhor é, mais forte
a nossa fé. É o conhecimento de Deus, é o conhecimento acerca da pessoa do Senhor que fortalece a nossa fé, que nos leva a confiar em Deus. Então, Davi, ele confiava no Senhor porque ele sabia que o Senhor era a sua luz. E o que Davi queria dizer com isso? Que é Deus quem mostrava a ele o caminho, que era Deus que mostrava a ele a direção. Que Deus dava entendimento e clareza acerca das escolhas e decisões que Davi deveria tomar na sua vida. No Novo Testamento, Jesus, ele nos é apresentado como a luz do mundo. Pela obra de Cristo e pelo Espírito Santo que habita em nosso coração, hoje eu e você temos discernimento quanto aos nossos pecados. Esse discernimento só é produzido porque Cristo, por meio do seu Santo Espírito, abre os nossos olhos e permite que nós enxerguemos quais são os nossos pecados e quais são as nossas falhas. Em Cristo Jesus também nós encontramos direção. Em Cristo Jesus nós encontramos a escolha certa para os nossos dilemas diários. Em Cristo Jesus nós somos tirados das trevas e transportados para o reino da luz. Ele é a própria luz que nos tira das trevas, da cegueira espiritual, do embaraço do pecado e nos conduz para o reino da luz. Portanto, meus amados irmãos, eu e você precisamos entender que o Pai e o Filho são a luz que ilumina o povo de Deus, mostrando qual a direção que nós devemos seguir, mostrando quais são os nossos pecados. Mas essa realidade, ela só pode ser chegada até nós, lembremos desse fato, pelo conhecimento da palavra de Deus. O Salmo de número 119, versículo 105, diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Qual a direção que nós devemos tomar em tempos de crise? Qual o rumo seguirmos diante das adversidades? Leia a Bíblia. Busque orientação na palavra de Deus, que é a luz para o teu caminho, para o meu caminho também. Em segundo lugar, como está ali no slide, Davi afirmava que Deus era a sua salvação. Como nós acabamos de ler no Salmo de número 127, Davi estava perseguido. Nós sabemos em qual contexto essa perseguição, qual foi a situação histórica que Davi estava aqui vivenciando. Mas eu e você sabemos que Davi era um homem de guerra, era um homem de batalha. E Davi, durante a sua vida, ele teve vários inimigos. Vários homens se levantaram para tirar a sua própria vida. Davi foi um homem que respirava a ameaça de morte diuturnamente. Portanto, diante desses inimigos que espreitavam Davi, ele olha para o Senhor e ele sabe que somente Deus poderia guardá-lo, que somente o Senhor poderia livrá-lo de todo o mal. Deus, ele era a sua salvação. No Novo Testamento, Jesus, ele se apresenta como a nossa salvação, no sentido de que em Cristo Jesus, nós fomos libertos do inferno, da condenação eterna. E por meio de Cristo Jesus, hoje, nós obtemos a vida eterna. Podem tirar de nós a própria vida. Podem tirar de nós os próprios bens. Mas nada pode tirar de nós a certeza da salvação. Nada pode roubar do crente a vida eterna. Porque a vida eterna é uma obra que Cristo concede gratuitamente aos filhos de Deus, aqueles que depositam a sua fé nele. A palavra claramente diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Deus é a nossa salvação. Cristo Jesus, ele nos salvou de todos os nossos pecados. Por isso, diante das lutas e das dificuldades, que nós sempre nos lembremos dessa gloriosa verdade. A maior obra
que nós necessitávamos, Cristo já fez por nós. Ele nos salvou, ele nos redimiu, ele nos livrou da condenação do pecado. Terceiro ponto que eu destaco aqui, meus amados irmãos, Davi, ele buscava ao Senhor porque queria que Deus era a sua fortaleza. O que Davi tem aqui em mente são as fortalezas, que é as cidades fortificadas, melhor dizendo, construídas na antiguidade. Basicamente, as principais cidades da antiguidade eram cidades cercadas por muros, e esses muros visavam justamente a proteção contra os seus inimigos. Algumas cidades eram verdadeiras fortalezas. Alguns castelos eram também verdadeiras fortalezas. E essas fortalezas, elas eram inexpugnáveis. Os inimigos não derrubavam facilmente os muros, os inimigos não derrubavam facilmente uma fortaleza construída na antiguidade. Tendo em vista que a fortaleza era um lugar de segurança, era um lugar onde os inimigos não poderiam atingir, Davi, então, compara essas construções ao Senhor e afirma que Deus é a sua fortaleza, o seu lugar de proteção, o seu refúgio secreto, o lugar do seu livramento. Da mesma forma, também, no Novo Testamento, meus amados irmãos, nós podemos afirmar que Jesus, ele é a nossa fortaleza espiritual. Diante das lutas, como é bom sabermos que temos Cristo Jesus, que como sumo sacerdote celestial, se compadece das nossas fraquezas, intercede por nós. E à medida em que nós clamamos ao Senhor, à medida em que nós confiamos em Deus, à medida em que nós buscamos estar firmes na presença de Deus, fortalecido nós somos. Portanto, meus amados irmãos, nós encontramos refúgio em Cristo Jesus. Encontramos a segurança também em Cristo Jesus. Você está sofrendo nessa manhã? Tem passado por lutas, por dificuldades? Corra para os braços de Cristo Jesus. Clame pelo Senhor Jesus. Lembre-se que Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu auxílio, Ele é o teu escudo também. Se há alguém que pode te guardar, se há alguém que pode te proteger em meio às perseguições, às difamações, às calúnias, os problemas, as dificuldades que você tem enfrentado, essa pessoa é Cristo Jesus. Ora por Ele. Então, nós aprendemos nessa primeira parte aqui do versículo 1 ao versículo número 6, por que Davi, ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus porque ele conhecia o Senhor. Ele sabia que o seu Deus era a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza. O versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Guarde isso. Memorize a palavra do Senhor no seu coração. Devemos memorizar e guardar a palavra de Deus no coração para que nós não venhamos a pecar. A incredulidade, a falta de fé, o desânimo diante das lutas é também uma atitude pecaminosa do nosso coração. E combatemos, amados irmãos, essa atitude pecaminosa, remando a nossa fé mediante a palavra de Deus, aos textos que nós assim conhecemos. Então, vamos à segunda parte da nossa aula. O que Davi necessitava? Então, nós vamos ver nessa segunda parte da nossa aula o que Davi necessitava. Opa, aqui. Eu consigo resolver. Um momentinho aí, irmãos. Aconteceu algum problema técnico.
aqui. Assim, muito bem. O que Davi necessitava? Vejamos, então, o que ele pede ao Senhor. A primeira coisa que Davi pede ao Senhor é para que ele seja, então, ouvido. Vejam vocês o versículo de número 7 que diz: Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Davi sabia que nesse momento de adversidade, de lutas e de problemas que ele passava, a coisa mais importante para ele nesse momento era ser ouvido pelo Senhor. Então, ele ergue a sua voz ao céu e pede a atenção, a sua súplica, a sua causa, ao seu clamor. Você já fez isso hoje? Você tem feito isso durante a semana? Erga a sua voz aos céus. Peça ao Senhor que ouça a tua oração, que ouça o teu pedido, que ouça o teu. Peça ao Senhor que dê atenção à sua causa. Mas peça com fé. Peça confiando que ele há de ouvir o seu pedido. Davi, ele faz essa súplica, no versículo 7, diz: Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Ele está orando com fé, com convicção e certeza. E devemos nos lembrar que sem fé é impossível agradarmos a Deus. A segunda coisa que Davi pede ao Senhor é para que o próprio Deus, além de ouvir a sua oração, aceite também. Veja isso, por gentileza, no versículo de número 7, versículo 9, perdão, diz o seguinte: Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuse, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Amados irmãos, Davi, ele estava diante de um dilema que cerca muitas vezes nós que somos cristãos. Nós lidamos constantemente com o chamado silêncio de Deus. Há momentos da nossa vida em que nós passamos por lutas, por problemas, vemos dificuldades e oramos, mas parece que nesse momento que nós clamamos, Senhor, que nós oramos, Deus não está ouvindo a nossa petição. Deus não está ouvindo o nosso clamor. Parece que Deus, ele se afastou de nós. O que eu e você precisamos ter amados irmãos, esperança. Em saber que Deus, no seu tempo, ele ouve as nossas orações. Davi, ele está pedindo: Senhor, aceite a minha pessoa junto a ti. Aceite, Senhor, o meu coração diante do teu altar. Dê atenção a mim, Senhor, me responda. Essa era a oração do salmista Davi. Você já orou desta forma? Não desista de buscar a presença do Senhor. Não desista de clamar pelo Senhor, de buscar a Deus. Saiba que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração contrito, o coração compungido, o coração quebrantado. Este coração não rejeitará. Peça com fé. Clame ao Senhor. Diz: Senhor, aqui eu estou. Assim como Davi disse: não me rejeites. Nós sabemos, meus amados irmãos, que os nossos pecados, eles nos afastam da presença de Deus. Então, diante dessa verdade, é importante também pedirmos que o Senhor sonde os nossos corações, para que Ele nos mostre se porventura há em nós algum tipo de pecado. Segunda coisa importante que eu e você precisamos entender é que Deus tem o seu tempo também de responder. Às vezes nós pensamos que Deus ele não está ouvindo, ou que Deus não está atento ao nosso clamor, é que, na verdade, não chegou o tempo de Deus responder a nossa petição como desejamos. Outra questão importante que vale a pena aqui a gente ressaltar, é importante trazermos à nossa memória que Deus muitas vezes tem caminhos que são diferentes dos nossos. Você sabe disso? Às vezes eu e você pensamos que aquilo que nós fazemos é o melhor para nós, mas na verdade Deus tem outros caminhos, Deus tem outros planos para mim e para você. Às vezes aquilo que a gente pensa
ser o melhor? Não é. Deus que tem outros caminhos para nos guiar. Então, portanto, amados irmãos, um ponto importante que nós aprendemos é que nós devemos orar, pedindo para o Senhor nos aceitar na sua presença, para que Ele ouça a nossa oração. A terceira coisa que Davi pede ao Senhor é para que Deus conduzisse a sua vida, para que Deus dirigisse os seus passos. Eu vou fundamentar o meu argumento no versículo de número 11, quando a palavra do Senhor assim nos diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que espreitam. Mais uma vez, nós encontramos aqui Davi lidando com os seus adversários. Aqui ele fala sobre homens que estavam escondidos, dando uma oportunidade para lhe fazer o mal. Estavam espreitando o seu caminho. E diante dessa ameaça, diante desse perigo, diante dessa adversidade, o que Davi pede: Senhor, dirige os meus passos. Guia-me por caminhos retos. Nós precisamos entender que muitas vezes, quando estamos sob pressão, quando enfrentamos adversidades e problemas, nós tomamos decisões erradas. Fazemos escolhas que são equivocadas. E o que nós precisamos, meus amados irmãos, é pedir que o Senhor guarde o nosso coração para que nós não venhamos a tropeçar, nós não venhamos a fazer escolhas erradas. Nós precisamos pedir ao Senhor Deus que nos livre de cair, nos livre de pecar, nos livre de tropeçar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entregar totalmente a nossa vida nas mãos do Senhor. Mas talvez vocês perguntem: pastor, o que significa entregar totalmente a nossa vida nas mãos do Senhor? É termos todas as nossas escolhas e decisões orientadas e guiadas pela palavra de Deus. Não é fazermos mais escolhas conforme os nossos próprios juízos e valores, ou as nossas próprias emoções. Antes, é fazermos escolhas conforme a palavra de Deus nos orienta, como a palavra de Deus dirige. Termos uma vida direcionada e guiada por Deus consiste, meus amados irmãos, em termos todos os nossos passos sempre pautados pela palavra do Senhor. Em quarto lugar, no versículo 12, chama a sua atenção, Davi, ele pede ao Senhor para ser protegido. Ele disse: não me deixes à vontade os meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Portanto, meus amados irmãos, Davi estava lidando com pessoas más, com homens terríveis, que não tinham bom juízo, que não tinham valores morais, que provavelmente estavam dispostos a tirar a sua própria vida. Diante dessas ameaças, diante desses inimigos que Davi tinha diante dele, ele pede: Senhor, me guarde, Senhor, me proteja. O que eu e você precisamos pedir ao Senhor é que Deus nos livre do mal, nos livre de pecar contra Ele. O pecado, ele é algo terrível. O pecado faz com que a nossa alma venha a adoecer. Raiva, ressentimento, inveja, falta de perdão, todas essas coisas fazem com que a nossa alma venha a adoecer. Precisamos pedir que o Senhor nos guarde os nossos próprios pecados. Precisamos pedir ao Senhor que nos guarde também das pessoas invejosas, daqueles que querem o nosso próprio mal. Que o Senhor Deus possa nos guardar dessas pessoas. Infelizmente, nós vivemos num mundo mau. Vivemos próximos a pessoas que desejam o mal contra nós. Precisamos ser guardados e protegidos também pelo Senhor. Portanto, meus amados irmãos, do que nós acabamos de ver, essas eram as 4 coisas que Davi mais necessitava: ser ouvido, ser aceito, ser conduzido pelo Senhor e também ser protegido. Vejamos agora, na terceira parte do nosso estudo, o testemunho de Davi. No versículo de número 13, nós encontramos um testemunho belíssimo feito por Davi
que a Bíblia mesmo descreve como sendo o homem segundo o coração de Deus, e essa expressão significa que Davi, ele foi escolhido pelo Senhor, que Davi foi um homem escolhido por Deus. Versículo 13 diz: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então vamos destacar aqui também, meus amados irmãos, 3 aspectos desse testemunho ou dessa declaração de fé de Davi. Primeiro, nós encontramos uma decisão. Eu creio. Você crê nas promessas de Deus? Você crê que entregar a sua vida ao Senhor e ser conduzido pela palavra de Deus é o melhor? Você crê que nenhuma condenação há sobre a sua vida porque todos os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus? Você crê que você é filho de Deus? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Meus amados irmãos, a nossa comunhão com Deus se constrói, ela está alicerçada pela nossa fé, por aquilo que nós temos. E esta crença tem que ser inabalável. Tem que ser uma confiança total nas verdades de Deus. Davi era um homem que tinha plena confiança no Senhor. Isso não impediu, claro, que ele viesse a tropeçar, que ele viesse a pecar. Davi foi um homem que confiou em Deus, que confiou no Senhor. E assim também nós devemos fazer. Nós precisamos, assim como Davi, declarar: eu creio, Senhor, nas tuas promessas. Eu creio na tua bondade. Eu creio no teu amor. Eu creio em teu Filho, Cristo Jesus. O segundo aspecto da declaração de Davi, que verei a bondade de Deus. Davi, ele tinha plena convicção de que ele enxergaria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi, ele tinha a plena convicção que enxergaria a bondade do Senhor na sua vida, nesta realidade, nesse plano existencial. Nós também precisamos ter essa plena convicção, meus amados irmãos, de que nós aqui nessa vida enxergaremos a bondade de Deus. Mas a bondade do Senhor, e preste muita atenção nisso aqui, é muito importante, ela não vai estar, muitas vezes, aonde nós queremos encontrá-la. O que eu quero dizer isso? Preste atenção. Muitas vezes nós queremos enxergar a bondade de Deus apenas nas coisas desse mundo, que são passageiras, que não vão durar para sempre, que tem o seu valor apenas a esse plano. É claro que Deus manifesta também a sua bondade através dos recursos materiais, do cuidado material, da provisão daquilo que nos é necessário e até mesmo nos concedendo aquilo que é supérfluo. Mas a verdadeira bondade do Senhor nessa vida está em conhecê-lo, em conhecer o seu amor, em conhecer o seu Filho, Cristo Jesus. Quer olhar a bondade de Deus na sua vida? Olhe para o vazio, para o sepulcro aberto, para o Cristo que ressuscitou e te concedeu a vida eterna. Esta é, amados irmãos, a maior manifestação da bondade de Deus na terra dos viventes. Ao contrário do que afirma a teologia da prosperidade, que tanto mal tem feito as igrejas evangélicas no Brasil hoje, a verdadeira manifestação do amor de Deus por nós se dá não na riqueza material, mas naquilo que Cristo fez por nós para toda a eternidade. Porque aquilo que Cristo deu a mim e a você é para toda a eternidade. E no texto, Davi fala sobre o local, a terra dos viventes. Falamos aqui e agora. Nós já podemos, aqui e agora, desfrutar dessa bondade. A vida eterna não é algo que nós vamos
desfrutar apenas no céu e na nova terra. Nós já começamos a desfrutar dessa dádiva aqui. A partir do momento que eu tenho a certeza de que sou salvo, todo crente ele tem que ter a convicção de que ele é salvo, ele já começa a desfrutar das delícias dessa promessa, ele já começa a usufruir dos frutos dessa esperança que ele tem da vida eterna. E essa é uma esperança, como a própria Bíblia diz, que não pode frustrar-nos, que não pode falhar. Quarta e última parte, a aplicação, podemos dizer assim, da mensagem desta manhã, versículo de número 14, a palavra do Senhor assim nos diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Amados irmãos, à luz aqui desse texto, nós encontramos 3 atitudes que o cristão deve ter diante das lutas. E eu quero dirigir nessa manhã, especificamente, a você que está sofrendo. Seja qual for o tipo de dor que você hoje enfrenta. Que é dor física, que é dor emocional, aquela dor profunda da alma. Seja qual for o fator que hoje traz agonia, sofrimento, eu quero me dirigir especificamente a você nessa manhã. O que você deve fazer? Qual deve ser a sua atitude? Em primeiro lugar, espere em Deus. Espere em Deus. Olha que interessante. Davi, ele orou, ele falou: Senhor, ouve a minha súplica, eu quero me colocar na tua presença, guarda, Senhor, os meus passos, protege-me dos meus adversários. Mas ele termina dizendo para Israel, para o seu povo, um testemunho de fé: espera no Senhor. Eu vou esperar em Deus, espere você também no Senhor. Seja qual for o problema, não tome nenhuma atitude que você vá se arrepender depois. Não faça nenhuma besteira. Não peque. Mas espere em Deus. Espere com fé. Confie no Senhor. Segundo, por causa dessas verdades, que o teu ânimo nessa manhã se renove. Deus, ele é a tua luz, Deus, ele é a tua salvação, Deus, ele é a tua fortaleza. Que essas verdades sobre o ser de Deus, sobre o caráter de Deus, possam nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, trazer um novo ânimo ao seu coração. Sabe como nós somos reanimados? Sabe como as nossas forças se renovam? O caminho para a nossa renovação espiritual está em buscarmos o conhecimento de quem é o Senhor. Quando buscamos a Deus, quando temos fome e sede de conhecermos o Senhor, a nossa fé, ela é renovada. A nossa esperança é renovada e a nossa alma é reanimada. E por último, o texto diz: fortalece o teu coração. Fortifique o seu coração. Tudo isso sempre centrado no Senhor. Não naquilo que o homem pode fazer, não naquilo que você espera das pessoas. Você não vai encontrar essa renovação, esse fortalecimento, esse novo ânimo naquilo que as pessoas fazem para você, não. Você só vai encontrar esse novo ânimo, essa fortaleza no Senhor. Portanto, diante daquilo que nós estudamos nessa manhã, eu te chamo a esperar em Deus, a se reanimar no Senhor e a fortificar o seu coração em saber que somente o Senhor, ele pode cuidar de ti. Amém? Que Deus guarde essa palavra em nosso coração. Que o Senhor fortaleça-nos sempre. Antes aqui de encerrarmos, vamos ver se temos aqui algum pedido especial de oração. Vamos orando. A nossa irmã
orar aqui pela Noemi. Bom dia, Débora, você que estava nos acompanhando, Nelson. Nossa irmã Rosa, pela sua família, vamos estar orando também. Nossa irmã Marisa, eu vou anotar os pedidos, que eu não me esqueça, porque eu aqui que são os pedidos nessa manhã, então, para que eu não possa me perder, tá aqui os pedidos. Hoje temos, então, a Noemi, a nossa irmã Rosa, nossa Cláudia, nossa irmã Marisa, está orando por aí. A Eliana está dando um bom dia, a Denilza também um bom dia, nossa irmã Noemi, bom dia. A Eliane pede oração pelos seus pais. Eliane, pais. Dia. A Priscila pede oração pela Lloyd. Muito bem. Então, são esses os nossos dessa manhã. Mas, irmãos, vamos terminar a nossa aula, a escola dominical, com uma oração e também intercedendo por esses pedidos. Pai, graças te damos pelo privilégio que tivemos nessa manhã de ouvirmos a tua palavra. É um deleite para nós saber que temos um Deus presente, um Deus de nós, que ouve as nossas suplicações. Nós te louvamos, ó Pai, porque temos a nossa salvação e a nossa fortaleza. E obrigado, ó Pai, porque não nos deixa só. O Senhor está sempre conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a termos força e a esperar o teu tempo certo, porque o teu tempo é perfeito, muito diferente do nosso. Orando em favor da Noemi, pedindo que o Senhor venha abençoar a vida tua. Ela vai fazer essa cirurgia, que o Senhor esteja com os médicos, ó Deus, orientando o procedimento. Colocamos, ó Deus, Senhor, também a vida da nossa irmã Rosalina, com toda a sua família. Abençoe, ó Deus, é o que nós lhe pedimos, Senhor. Oramos também, ó Pai, em favor da nossa irmã, que tem sofrido, ó Deus, terríveis dores. Peço, ó Pai, que o Senhor venha abençoá-la, restaurando, ó Deus, a saúde, tirando dela, ó Deus, todas as que têm sentido. Tu és o médico dos nossa esperança sempre estará em Ti. Oramos também, ó Deus, pelos pais da nossa irmã Eliane. O Senhor sabe, ó Deus, quais são as suas necessidades. E pedimos, ó Deus, que os Senhor deles, que se porventura eles não foram alvo da Tua graça, do Teu amor, e não conhecem como Salvador, que o Senhor realize essa no coração deles, ó Deus, mas supra todas as suas necessidades. Oramos também, ó Deus, pela vida da Lloyd, da Priscila. Pai, pedimos, o Senhor abençoe, que o Senhor coloque a Tua boa mão, que o Senhor venha restaurar, ó Deus, a sua saúde. Conforta também a Priscila, que ela possa ter bom ânimo no Senhor. Seja a Tua graça nessa manhã, e abençoa, Deus, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. Privilégio poder nessa manhã compartilhar de Deus, estar com vocês. Que Deus abençoe a todos. Nós nos encontramos, se Deus assim, às 19 horas, ministrarmos a palavra de Deus para termos nosso culto. Nós nos encontramos, então, daqui a pouco, 9 horas. Um forte abraço, saudade imensa de todos vocês. Deus os abençoe e nos